No século XVI, Henrique VIII, rei da Inglaterra, se rebelou contra Roma e o Vaticano e instituiu a Igreja Anglicana. E poderia-se pensar que ele apoiaria a reforma. Porém, muito pelo contrário, ele condenou a reforma e não disfarçava a sua antipatia por Lutero. E pior, estava determinado a proibir qualquer tradução da Bíblia para a língua inglesa, ainda mais após a invenção da imprensa. Porém, um homem estava determinado a traduzir a Bíblia para o inglês comum. Seu nome era William Tyndale, erudito britânico e profundo conhecedor de grego e hebraico, que se convertera ao luteranismo. Tyndale sabia que tinha uma árdua e perigosa batalha pela frente, pois quando manifestou seu desejo de traduzir a Bíblia, foi considerado um fora da lei. Teve que fugir para a Alemanha e lá começou seu trabalho. E alguns anos depois terminou o Novo Testamento completo. Seu trabalho foi publicado e despertou a fúria de Roma, devido a 3 palavras traduzidas do grego. A primeira era eclésia, que Tyndale traduziu como congregação, reforçando a ideia da reforma de que a verdadeira igreja não era uma instituição, mas o corpo dos fiéis. Outra palavra foi bispo, traduzida por ancião, o que tirava a divisão entre o clero e o cristão comum. Por fim, traduziu o grego metanoia por arrependimento, o que eliminava a ideia da penitência. Todos esses termos favoreciam um maior controle dos fiéis. Por isso, Roma odiava traduções para as línguas comuns. E o ideal de Tyndale era que os cristãos comuns tivessem total acesso ao texto bíblico, e não somente o clero e os eruditos, intelectuais e teólogos. Por fim, foi preso pelos agentes de Henrique, foi condenado ao estrangulamento e seu corpo a ser queimado numa estaca. Suas últimas palavras foram uma oração: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Esta oração foi atendida só no século seguinte, quando o rei James autorizou uma tradução para o inglês, a famosa King James. A tradução foi feita originalmente para o uso do clero anglicano, que carecia de eruditos. Mas caiu nas mãos do povo e o rei perdeu o controle sobre as traduções. A King James é usada até hoje na Inglaterra.